Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para mim estar com você mais uma vez através desse canal, celebrando a boa palavra de Deus. E já lhe adianto, adicione aí a gente no seu canal para que você receba as informações de entrada das ministrações. Dê o seu like se você assim quiser fazer, e também a mensagem falou seu coração, você se lembrou de alguém que você gostaria de compartilhar a mensagem, por favor, faça isso. Outra coisa muito importante para nós é que você dê a sua sugestão embaixo, faça seu comentário. Isso vai fazer com que a gente aprimore cada dia mais, porque possa ser que alguma coisa a gente não esteja prestando atenção e você vai nos ajudar. Vamos fazer essa parceria, vamos caminhar juntos e sermos juntos abençoados. Palavra de hoje eu quero celebrar com você, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Por que quero ler esta palavra? Porque agora, nesse final de semana último, foi a dia que se lembra, que se celebra, que se comemora, que se pensa na Páscoa. Então, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8 para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Paulo diz assim à igreja que está em Corinto: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está se reportando à igreja e falando da nova vida que a igreja tem em Cristo Jesus através desse relacionamento com Ele. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Mas para falar sobre o assunto Páscoa, na visão de Paulo para a igreja e na visão de Cristo, eu quero lhe lembrar que prestes a ser entregue para ser julgado injustamente, morto por crucificação, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia e subir aos céus após 40 dias estando aos discípulos ou aparecendo para eles intermitentemente. Jesus disse aos discípulos na celebração da Páscoa: desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Lucas retrata isso de uma maneira primordial. E ele então, quando estão comendo a Páscoa, diz a Bíblia que ele pega o pão, ele pega o cálice e ele diz: esse aqui, o cálice, esse é o Novo Testamento no meu sangue. Ele pega o pão, ele diz: olha, isso aqui é a minha carne. E então ele ora, ele consagra, ele entrega ao Pai, ele dá aos discípulos e ele diz que eles deveriam participar daquilo. Ou seja, Jesus estava ali dizendo: a Páscoa agora terá uma nova visão para vocês, uma nova visão para a igreja, uma nova visão para os meus discípulos. A partir daquele momento, não se faria como se fez no Egito em toda a trajetória do povo até aquele momento. Eu lembro a você que a primeira Páscoa foi celebrada no Egito por conta da saída do povo do Egito, da escravidão. Então, Páscoa, o momento dessa celebração, da sua lembrança, é libertação. O que está acontecendo? O Senhor libera 10 pragas sobre o Egito, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. O povo de Israel está no território de Gósen. Há uma ordem, uma instrução de Deus de como eles deveriam celebrar a Páscoa. Olha que interessante. Êxodo 12:11 fala: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, ou seja, com a roupa, trajados com roupa, vossos sapatos nos pés, cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por quê? Porque eles deveriam imolar o carneiro, o cordeiro, pegar o sangue e passar nas ombreiras das portas, porque quando o anjo da morte passasse para ferir o Egito, passaria sobre as casas e não feriria as casas onde o sangue estivesse sobre as portas, as ombreiras. E isso é o significado da Páscoa, Pessah, ou Pessach, como alguém quiser falar, passar por sobre sem ferir, ou seja, poupar. Então eles deveriam comer a Páscoa com um carneiro assado, aspergir o sangue nos umbrais das portas
Eles deveriam celebrar também o merorim, que eram as ervas amargas, que estaria simbolizando sempre as amarguras que viveram no Egito. E eles deveriam comer o matzô, que era o pão asmo, que era a pureza, a sinceridade diante do Senhor. E o nome da refeição que se perpetuou para os judeus era o seder, a refeição em si. E também essa ceia, o seder, seria regada com um Haggadah, que era um conjunto de uma mescla de cânticos, de hinos. Nós temos na Bíblia dos Salmos 113 ou 118, orações de bênçãos, orações voltadas para o reconhecimento disso, e o chefe da casa contaria a história da libertação para sua família. Então isso foi a primeira Páscoa, que foi celebrado durante todo esse tempo. Agora olha o que a Bíblia diz, que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O arquitetar da morte de Cristo veio antes do pecado. Então isso é uma resposta contundente, eficaz e vai na mosca do alvo de quem diz assim: como pode? Oh, Deus, sabendo que o homem ia pecar, mesmo assim permitiu, mesmo assim criou o homem. Olha a bondade de Deus. Antes de criar o homem, mesmo sabendo que o homem ia pecar, porque Deus conhece tudo, Ele é Deus, a sua mente não consegue conceber isso, nem a minha. A gente consegue falar por palavras, mas nós temos uma limitação para pensar isso. Ele já havia conversado com um verbo eterno, Logos divino, que haveria de se encarnar, como aquela profecia de Gênesis 3, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ele lhe ferirá a cabeça, porém ela lhe ferirá o calcanhar. E olhe só, Paulo então está escrevendo à igreja para falar sobre a Páscoa. Esse vídeo vai ter um pouquinho mais de tempo, eu lhe peço sua compreensão, mas só um pouquinho. Ele diz para a igreja: alimpai-vos do fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa, assim como já estáis sem fermento, purificados pelo sangue de Cristo. E eu quero lhe lembrar que João Batista disse aos da sua época, apontando para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha que coisa maravilhosa. E ele, Paulo, diz: porque Cristo, nossa Páscoa, 1 Coríntios 5, 7, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa libertação. Cristo, aquele que nos libertou. E o que Paulo diz à igreja? Já que Cristo nos libertou, já que Cristo é a nossa Páscoa, ele diz: façamos festa. Celebremos isso. Qual é a Páscoa de hoje para a igreja? A Páscoa da igreja de hoje é a celebração da ceia, que aponta para o pão, que é o corpo de Cristo, símbolo do corpo de Cristo, mas também símbolo da igreja, que é o corpo de Cristo. Aponta para o cálice, essa ceia, o outro elemento, o vinho não fermentado. O vinho não fermentado, que aponta para o sangue purificador de Cristo. Então a igreja celebra a Páscoa como? Entregando ovinhos? Não vou entrar nesse mérito. Você dá bombom, fique à vontade, dá ovo de Páscoa, fique à vontade, não estou entrando nesse mérito. A questão aqui não é polemizar nada. Mas não tem nada a ver com essa questão. Você me permite? Olha só, eu tenho aqui escrito, eu vou relatar a você. A origem, o começo do ovo vem da mitologia antiga, das religiões orientais. Isso chegou ao Ocidente antigo, do Egito, dos povos germânicos. Os chineses, eles cozinhavam ovos e coloriam os ovos, presenteavam nas festas da primavera. A igreja dominante da época utilizou-se disso como símbolo de ressurreição e santificou o paganismo. No ano de 1951, o Papa Pio XII mudou a missa de sábado para as 24 horas ou 0 horas já do domingo, de sábado para o domingo. Em 1928, começou-se a utilizar a questão dos ovos de chocolate. Ele começou a ser industrializado, substituindo então os ovos de galinhas pintados pelos chineses. E ele então era conhecido como néctar dos deuses. Eu lhe pergunto, aonde tem o que tem a ver coelho que não põe ovo?
Coelhinho da Páscoa que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos. O que tem isso a ver? Então isso faz parte da mitologia, isso faz parte do paganismo que está inserido, inculcado na mente de um monte de gente. Como que o cristão, como que o crente celebra, como o evangélico celebra a Páscoa? Celebrando a ceia do Senhor, celebrando vida com Jesus, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Salvador e Senhor. Isso quer dizer que a Páscoa é celebrada diariamente e não anualmente, que não existe um momento, um dia específico para nós celebrarmos, mas é todo momento, a todo instante, pensando, falando, transmitindo e vivendo. Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Oh Deus amado, oh Pai misericordioso, eu te louvo com os meus irmãos agora, porque antes mesmo do Senhor fazer todas as coisas, colocar o homem que pecou no jardim do Éden, o Senhor providenciou, Senhor, a cura desse pecado, a cura desse mal. Oh, eu quero te louvar pela manifestação do Verbo eterno. Eu quero te louvar pela presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por poder orar agora com o coração rendido ao Senhor, e existem outras pessoas orando comigo agora, em outros momentos, junto com outras pessoas, não importa. O que importa é falarmos com o Senhor e termos esse relacionamento, Pai. Muito obrigado por ter tido conhecimento desse plano lindo de salvação e poder atender as batidas do Cristo aqui, que a palavra declara que está à porta de cada coração, de cada vida batendo. E aquele que ouvir e abrir a porta, o Senhor entrará, ceará com aquela pessoa e aquela pessoa com o Senhor. Obrigado. Na minha pequenez, precisando melhorar tanto, poder celebrar a Páscoa do Senhor a cada dia. Que isso seja, Senhor, a todo instante na minha vida. Querido Pai, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero me servir desta palavra e eu disse que eu tomaria um pouquinho mais de tempo, mas estou terminando. Você que está agora diante desta palavra, você pode agora reconhecer Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o seu pecado. Claro que diante deste tema tão importante, a Páscoa é a celebração da ceia do Senhor, tantas coisas têm para se falar, biblicamente falando, e através do decorrer da história e da cultura dos povos. Mas eu não tenho tempo aqui, e a maioria de vocês nem ficaria diante dessa imagem, deste momento, assistindo por conta do tempo, não é verdade? Pois bem, mas você que ainda não entregou o coração ao Senhor Jesus, você que ainda não reconheceu a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você que ainda não reconheceu a Cristo como seu Salvador, libertador da lei do pecado e da morte, você que ainda não reconheceu isso, você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso agora. Reconhecer a Cristo, fazer a sua oração, dizer: Cristo, eu me rendo ao Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Salvador, o meu libertador e a partir de agora também o meu Senhor. E você vai viver uma vida plena na presença de Deus, pelo Espírito Santo que o Senhor enviou. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.